quem está acompanhando hoje o culto só e não acompanhou os demais, até para alguém que esteja na internet agora, a gente já viu todos esses temas que apareceram aí, né? Cada sábado a gente foi vendo um. Hoje o nosso assunto tem a ver com namoro. Ou com a escolha de um parceiro, de uma parceira para a vida, né? E é um daqueles assuntos que a gente não ouve muito em culto. Até porque a maioria do discurso cristão sobre namoro, às vezes parece que é só um conjunto de regras, um conjunto do que pode e o que não pode. Mas a Bíblia dá outras orientações a respeito disso também. A gente está experimentando, na nossa geração, muitos casamentos que a gente poderia chamar de disfuncionais. Casamentos que fracassam facilmente. Já se fala do ponto de vista estatístico de que de cada 2 casamentos, um dá errado e termina. E é um número altíssimo, né? De cada 2, um dá errado, 50%, né? Se a minha matemática não está errada. É uma taxa muito alta, uma taxa preocupante. E o nosso desafio aqui é falar de casamento do ponto de vista bíblico, diante de uma cultura que tem banalizado tanto o casamento como o divórcio. A gente de vez em quando recebe a notícia de um casal que se separou e fica surpreso. Puxa vida, né? Fulano, que para mim talvez era uma referência, agora separou. Quem é que lembra do casal famoso Angelina Jolie e Brad Pitt? Mas que acompanham os filmes aí, né? Vão lembrar. O pessoal dizia assim, nossa, mas que casal bonito, né? A mulher mais bonita com o cara mais bonito. É o casal perfeito, né? A mulher é linda, o homem é um gato. É um gato, né? Vocês vão começar a duvidar do pastor aí, né? Achando o homem gato agora, né? Eu imagino assim que quando um tinha um conflito com o outro, bastava olhar para o rosto, né? Não fiquei brabo com ela, mas olha para o rosto, caramba, você está discutindo comigo, mas você, Angelina Jolie, está perdoada, né? O mesmo devia acontecer com ela, né? Poxa vida, nós estamos brigando aqui, mas no fim das contas você é o Brad Pitt, então... Só que não é, as coisas não são assim, né? Só porque é um rostinho bonito vai resolver todos os problemas. Ou outro casal aí, dos mais antigos agora, né? William Bonner, Fátima Bernardes, todo mundo via os dois na bancada do Jornal Nacional, o jornal mais famoso do Brasil. Não deu certo também, trabalhavam juntos, não deu certo. Tem a Sandy Júnior e o Lucas Lima, né? Não é a Sandy Júnior, só a Sandy, né? O Júnior não casou junto. Mas também era um casal que, talvez para mim, impactou um pouco mais, porque era mais ou menos da mesma faixa etária, né? Eles estão na faixa dos 40 hoje em dia também. Depois de 15 anos, esse casal bonitinho terminou. Mas talvez o que foi mais surpreendente foi a separação do casal Chimbim e Joelma. Porque daí aniquilou com a banda Calypso, né? A gente tem que brincar porque o assunto é sério, então a gente brinca para ficar um pouquinho mais leve. É importante a gente compreender o que Deus espera do casamento e aprender da palavra de Deus, princípios que ajudam a propor um caminho de preparação para os nossos mais jovens, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, ou qualquer um que tenha a intenção de casar. A gente quer aprender para quem sabe... errar menos, construir histórias diferentes dessa cultura de banalização do divórcio, de banalização do casamento em que a gente vive. Só que é difícil falar de namoro porque a Bíblia não fala sobre namoro. Porque namoro não fazia parte da cultura daquela época. Isso que é normal entre nós hoje, que a gente arruma um namorado, uma namorada, depois tem um noivado e casa... Não era assim no tempo bíblico. Os casamentos daquele contexto eram arranjados, eram combinados entre as famílias. E ainda hoje, em alguns lugares, existe esse costume, né? Nas umas culturas mais orientais, as famílias é que organizam, né? Com quem os filhos vão casar. E o mais curioso é que, ao menos na Índia, que é um lugar onde eu li alguns dados de pesquisa mais atuais, os casamentos na Índia que são arranjados são mais duradouros do que os casamentos considerados de escolha livre. Porque lá eles têm os dois jeitos, né? Tem pessoas que seguem a cultura e outros que já... os moderninhos para eles, né? E o curioso é que os arranjados, na estatística pelo menos, têm durado mais, têm sido mais
Tem menos fracasso do que aqueles que foi de uma escolha pessoal. É interessante. Porque não é o fato de você poder escolher o seu cônjuge que vai fazer o seu casamento durar. Isso é fato. Os números mostram. Até porque a gente muitas vezes escolhe sem critério. Né? A gente escolhe levado pelo momento. Ou baseado só naquele sentimento que a gente chama de amor, né? Porque no começo do namoro a gente te amo para todo que é lado, né? A gente fica até no telefone ali, te amo, né? Quem diz te amo por último, né? Agora diz você. Só que no fim das contas, aquilo está mais para paixão do que amor de verdade. É uma coisa mais que vem aquele boom lá dentro, né? Alguns dizem que o homem quando vê faz boom. A mulher quando olha para ele faz plim, né? Alguns dizem que é assim, né? Que é a diferença entre o homem e a mulher. Mas a gente acha que é amor e na verdade é mais para paixão. Amor é algo que leva tempo para a gente desenvolver. E amor, pelo menos na descrição bíblica, ele é muito mais decisão do que sentimento. É muito mais algo que você decide. Sim, eu vou amar, eu amo, do que sentir, como eu sinto isso aqui dentro. Né? A nossa história bíblica ela tem a ver com um pai preocupado com o futuro do filho. Um pai que ajudou a encontrar uma esposa para o seu filho. E dessa história, a gente consegue notar alguns princípios sobre essa preparação para o casamento e a escolha de um parceiro para a vida toda. Gênesis 24 começa dizendo que Deus havia abençoado Abraão em tudo. Abraão é o pai, né? O filho é o Isaac. Do ponto de vista material, o Abraão era bem-sucedido, muito bem-sucedido. Ele tinha tudo o que precisava e até mais. Do ponto de vista espiritual, recebeu o presente da fé e ainda andou por essa fé todos os dias da vida dele, até ele falecer. A sua esposa, Sara, foi uma bênção na sua vida. Lhe deu o descendente, o filho da promessa, filho da velhice. Abraão e Sara já eram mais velhos quando Isaac nasceu. Mas tinha uma coisa que ainda preocupava Abraão. Era o futuro do Isaac, o seu filho. Porque o cara já estava com 40 anos. Né? Naquela época, estar com 40 anos passou já de titio, né? Já está quase para avô. E ele ainda não tinha uma esposa. Então ele chamou o seu empregado de confiança, aquele que tinha a chave do cofre, a senha do cofre, e deu uma ordem para ele. Você vai buscar uma esposa para o meu filho. A escolha de um cônjuge é um assunto importante, de alta prioridade. Não é coisa para ser feita de qualquer jeito. O Abraão confiou a missão para o seu servo mais antigo, alguém da sua mais alta confiança. E é assunto de alta prioridade porque tão importante quanto decidir para onde eu vou, é decidir com quem que eu vou. Porque a vida é uma caminhada, né? E a gente precisa saber para onde vai, mas também é importante decidir quem é que vai comigo. O Abraão conhecia bem o desafio do casamento, que é uma caminhada conjunta. Ele tinha vivido por décadas ao lado de Sara. Abraão era um homem experimentado na vida, um homem de fé, que conhecia a Deus e ele sabia que era muito importante algumas características, algumas qualidades na escolha do cônjuge. E é sobre essas qualidades que brotam do texto de Gênesis 24 que eu separei três coisas para a gente pensar um pouquinho. A primeira delas é o que a gente pode chamar de devoção. A ordem de Abraão, para nós, é um tanto estranha, mas eu quero explicar isso para vocês. Ele não vai buscar uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus. E eles moravam na região de Canaã, onde os cananeus viviam. Mas ele mandou ir na terra dele para buscar uma esposa. A gente precisa compreender bem a intenção dessa ordem, porque não se trata de xenofobia. Não é que o Abraão está fazendo, eu não gosto das pessoas dessa terra e eu quero um lá da minha terra. Ele não estava simplesmente alimentando o ódio das mulheres de Canaã. Não era também só por uma simples questão de mistura de etnias. No caso bíblico, tinha uma preocupação muito maior. Porque os cananeus eram extremamente idólatras. A fé que eles tinham batia de frente com a fé que o Abraão tinha. Eles cultuavam deuses muito diferentes do Deus triuno. As convicções deles eram muito diferentes. Suas visões de mundo, a sua espiritualidade não casava, não batia. E a preocupação do Abraão, pai, né, é sobre como vai ser a vivência da fé dentro dessa nova família que está se formando no casamento. Ele se preocupa
não só com o Isaac, mas com os filhos do Isaac. A descendência, né? Em que ambiente esses netos vão crescer? Como é que vai ser a formação religiosa desses filhos que vão nascer desse casamento? Por isso que ele manda buscar uma moça num lugar distante, mas de um contexto que era familiar, tinha os mesmos valores da sua família. Ele manda buscar uma esposa para o filho dentre as pessoas que conheciam o Senhor Deus como ele o conhecia. E nisso a gente já aprende um pouquinho com Abraão, que questão de fé não é coisa para a gente resolver depois do casamento. Esses assuntos precisam ser tratados e acertados antes do casamento acontecer. E quando eu falo questões de fé, entendam bem, não é simplesmente fazer parte da mesma igreja, porque isso é apenas uma coisa. Tem gente que participa da igreja só para ver se arruma namorado ou namorada. Acontece. Ou vai com o namorado, namorada, só para agradar, né? Eu já fiz dessa também. Já fui na igreja, outra igreja, só para agradar a namorada que era de outra. E ai de mim se eu não fosse, né? O que está em jogo é se a pessoa realmente é um discípulo de Jesus, independente da placa da igreja. Se é alguém que está disposto a caminhar com Cristo a vida toda. Porque eu nunca entendi uma coisa que a minha avó fala até hoje. Minha avó vai fazer 98 esse ano, novembro. E ela sempre chamou dizendo que o fulano tinha contrato de casamento. Eu sempre achei estranho, que contrato de casamento? É noivado, nome bonito, né? Mas aí, depois de casado, eu comecei a entender. Ela tem razão, é um contrato, porque o casamento é uma sociedade. São duas pessoas que unem as suas vidas e que se somam para caminhar numa mesma direção. É uma sociedade. Só que é uma sociedade que envolve outras coisas, mas é uma sociedade. E se cada um estiver servindo a um senhor diferente, como é que os dois vão seguir juntos na mesma direção se cada um puxa para um lado? Até a imagem bíblica é aquela canga, né? Que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama o jugo, de botar no pescoço para a junta de boi andar na mesma direção. Casamento, eu sei, não é a melhor imagem, né? Mas é isso, é uma canga que a gente mesmo se submete. Eu quero andar. Como é que falava ainda aqui, quando bota aquele, para segurar as aspas do boi, ajojo, né? Ajojado, né? O pessoal aí da lida do campo sabe bem como é que é. Eu estou nesses campeirismos porque amanhã é o culto gaúcho, né? Então eu já estou pegando o clima hoje. Ah, mas então se eu sou luterano e eu casar com uma luterana, é certeza que vai dar certo? Também não. Na verdade, nenhuma das características que a gente vai apontar aqui hoje são aquela receita de bolo para dar certo, para o casamento durar. Até porque essa receita ela não existe. Se um dia alguém vender, olha, se você seguir esse passo vai dar certo, desconfia. Não são princípios que funcionam como receita de bolo, mas são princípios que o nosso Deus nos dá para a gente errar menos nas nossas escolhas. Porque um casamento que dura é uma graça de Deus. É uma graça de Deus. E os que são casados vão concordar comigo, porque se depender da gente, a gente coloca tudo a perder nas primeiras discussões. As primeiras vezes que a gente tem uma discussão, a gente já chuta o pau da barraca e vai-se embora, né? Uma outra qualidade importante a ser levada em conta é a dedicação. A gente precisa buscar nas pessoas, ou num potencial cônjuge, dedicação. Alguém que está disposto, que é trabalhador, trabalhadora, dedicado, dedicada. Esse servo da confiança do Abraão, ele saiu numa viagem para a terra do Abraão, numa comitiva com 10 camelos. Ele não conhecia ninguém na região, ele só sabia os nomes dos parentes do Abraão. Naquele tempo não adiantava procurar nas redes sociais, né? Não dava para ver umas fotos antes. Então, quando chegou próximo da cidade, que era o destino, o servo, junto com a comitiva, ele fez uma oração, mental mesmo. Ele relata isso. Ele disse, Senhor, me ajuda a encontrar uma moça adequada. Concede que aquela, né, esse vai ser o sinal, Senhor, que aquela da qual eu me aproximar e pedir água para mim e para os meus camelos, e ela me der de beber água para mim e para os meus camelos, né, cabelos, que seja essa escolhida para o meu patrão Isaac. Essa oração que ele fez antes de chegar na cidade. Olha o que aconteceu. Antes que ele acabasse de orar, eis que surge Rebeca.
O casamento aqui é do Isaac e da Rebeca, né? Trazendo um cântaro sobre o ombro, e ainda diz que a moça era muito bonita, né? Quando Deus escolhe, Ele não escolhe também só as mais feinhas, Ele trouxe, olha, muito bonita. Virgem, nenhum homem tinha possuído. Ela desceu até o poço, encheu o cântaro e subiu. E nisso a gente já percebe que a Rebeca não era aquela moça patricinha que passava o dia em frente ao espelho, fazendo chapinha, né? Se olhando, espelho, espelho meu, quem é a mais bonita, né? No reino aqui. Ou fazendo selfie com biquinho no Instagram o tempo todo, ou videozinho pro TikTok. Rebeca não é essa. Rebeca era alguém dedicada com as tarefas da casa. Para Rebeca não tinha tempo ruim. Se a família precisa trabalhar, tem que buscar água, vamos lá. Né? Lá se foi a Rebeca com um cântaro no ombro. E aquele cântaro era pesado, hein? Então, o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. O sinal começou a dar certo, né? E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Não sei quem já teve a experiência de colocar uma daquelas bombonas ali de água que a gente tem ali no fundo, colocar no lugar. As bombonas têm 20 litros, pesa mais ou menos uns 20 quilos, mais ou menos. Dizem que esses cântaros da época de Rebeca e de Isaac pesava mais ou menos uns 20 quilos. Então a Rebeca já tinha feito o trabalho de puxar água do poço, talvez até na manivela, né? Desce o balde, enche o cântaro, botou o cântaro cheio no ombro, 20 quilos, e agora um desconhecido vem pedir para beber dessa água. Para muitas, talvez, ela ia dizer: quer beber água? Vai o senhor tirar do poço, né? Eu já fiz o trabalho e vou levar para casa. Mas a Rebeca é dedicada, né? Ela, além de fazer o esforço, ela fez questão de servir ainda, ela deu de beber para ele. E mais do que isso, depois de lhe dar de beber, disse: eu vou tirar água também para os seus camelos. E aí, deu o boom já na cabeça do servo, né? Até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, né, dos camelos, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. Para todos, eram 10. Ela voltou ao poço com certeza mais de uma vez para tirar água para todos aqueles camelos. Você sabe quanto bebe um camelo com sede? Muita água. O camelo bebe. Um camelo sedento, pelo que eu descobri, pode beber tranquilamente 100 litros de água. Um camelo. Eram 10. Então, não foi serviço fácil dar de beber para essa caravana de camelos. A Rebeca foi além do que pediram para ela. O pedido era um pouco de água para o servo. Ela se dispôs a dar para os animais também. Isso é dedicação. Isso é boa vontade para trabalhar. E é importante essa qualidade, porque casamento é algo que dá trabalho. Sustentar uma casa, pagar os boletos, dá trabalho. Construir uma relação duradoura, dá trabalho. Resolver conflitos, então, puxa vida. Perdoar, que é a base de todo casamento que dura, perdão é algo trabalhoso. E aos que já experimentaram, exercer paternidade e maternidade dá trabalho. Em todas as fases. Ele só muda de trabalho, mas dá trabalho em todas as fases. O último ponto, além de dedicação, a gente percebe na Rebeca submissão. O servo contou para a Rebeca tudo o que estava acontecendo, a oração que ele tinha feito, como Deus tinha respondido, deu presentes para ela, joias, ouro, e aí talvez fez o plim nela, né? E o que ela fez? A moça correu e contou tudo que ela tinha ouvido para os da casa da sua mãe. Ela foi contar para a família. E esse é um princípio bíblico muito importante, envolver a família, os nossos pais nessas questões de relacionamento. Porque os pais, normalmente, querem o melhor para os filhos. Nem sempre eles acertam. Nem sempre acertam. Porque são tão pecadores quanto os filhos. Mas eu tenho certeza de que, pelo menos a maioria dos pais que eu conheço, para não dizer 100%, a intenção deles é acertar. Claro que os pais se preocupam, claro que os pais oram para que seus filhos encontrem pessoas de bem, pessoas tementes a Deus, para formar uma família. E a decisão de um casamento
nunca deveria contrariar os pais, porque com a bênção dos pais é sempre melhor. Talvez vai surgir alguma situação, porque o pecado muda tanto as nossas relações, pode acontecer de às vezes a gente ter que fazer uma decisão contrária, né? Porque às vezes o pai e a mãe são tão torrões, né? Ou tão pecadores que não cedem, mas o melhor seria se a gente pudesse sempre ter a bênção do pai e da mãe. Só que para isso acontecer, para a gente ter a bênção do pai e da mãe, os pais precisam investir também muito tempo de convivência com seus filhos, desde a infância. E desde pequenininho ir incutindo valores, discipulando seus filhos no caminho de Jesus, para quem sabe assim, e lembro, não é receita de bolo, mas quem sabe assim, quando chegar a hora, esses filhos vão sentir segurança de compartilhar com o pai e com a mãe uma decisão tão importante da sua vida. Devoção, dedicação, submissão. 3 coisas só. Mas são alguns dos princípios básicos que a Bíblia nos dá para a escolha de uma pessoa com quem a gente deseja formar uma família. Para a gente terminar, algumas dicas de como começar um namoro. Agora sim, né? Ligou aí a chavezinha do Em Nome do Amor do Silvio Santos. E são dicas do texto de Gênesis, tá? Porque eu mesmo nunca fui especialista nessa arte de conversar com as meninas. Eu era um zero à esquerda com isso. Não era bom nessa área. Tem alguns meninos que têm facilidade, né? Outros, como o meu caso, nem tanto. Primeira coisa. O que o servo fez? Orou, né? Com os princípios claros diante de si, a primeira coisa é pedir a ajuda de Deus, orar. A oração vai na frente de tudo que o cristão faz. E na escolha de um cônjuge, não pode ser diferente. Eu já tenho orado pelo namorado da minha filha. Minha filha está com 7 agora, mas eu já estou orando por ele. Eu não sei como ele vai ser. Se ele vai ser alto, se vai ser baixo, se vai ser loiro, moreno, com tatuagem, sem tatuagem, né? Com um brinquinho na orelha ou sem. Mas o que eu peço para Deus é que, independente da cara que ele tiver, que ele seja temente a Deus e que ajude a minha filha nessa caminhada com Jesus. Mas depois de orar, se você está pensando em iniciar um namoro, né? Depois de orar também tem que agir. Né? O servo aí partiu, ele viajou levando o que ele tinha de melhor. Né? Você precisa arrumar o que você tem de melhor e partir para cima. Viu, solteiros aí, né? Tem que descobrir onde é o poço. Né? O cara lá, o servo, foi no poço da cidade. A mulherada estava tudo lá no poço naquela hora, buscando água. Então você precisa descobrir onde é que é o poço aqui em Camobi, em que as moças, com as boas características, se encontram. Né? Porque às vezes tem poço que não vale a pena. A gente vai no poço errado buscar moças com boas características, a gente já sabe que lá não tem. Então não vai no lugar errado. Mas descobre onde é o poço, passa o avanço e vai. Outra coisa importante é observar. Observa atentamente como que ela reage diante das diferentes situações. Como é que ela reage à doença? Como é que ele se relaciona com as coisas de Deus? Como é que é a relação dele com a família? Né? Isso é muito importante, porque quando a gente casa, não são só as 2 pessoas que casam. A gente casa nessa ilusão, né? Vai ser só nós 2, agora o resto já passou. São sempre 2 famílias que se casam, porque os problemas das 2 famílias, eles vão se misturar dentro da sua casa. Não tem como fugir disso. É assim. Então observa o máximo que for possível. Mas também é preciso se aproximar, né? O servo não ficou só observando, foi até lá no poço, ficou observando e não chegou. Tem que chegar junto. Né? Não dá para ficar só olhando. E aí você chega e pergunta, e aí você vem sempre aqui, né? Essa não cola mais, né? No meu tempo já não colava. Alguma conversa vai precisar acontecer. Tem que vencer o medo. Eu acho que essa sempre foi a minha dificuldade, por isso que eu estou dizendo tanto que tem que vencer o medo. Eu sempre era o medroso. Né? Mas por último, e não menos importante, tem que confiar. O servo perguntou para o Abraão, mas e se eu não encontrar? Eu vou fazer essa viagem, tá bom, mas e se não der certo?
talvez seja a angústia de muitos solteiros hoje, né? E se eu não encontrar a pessoa ideal? Talvez você não tenha procurado o suficiente, talvez ainda não esteja maduro para encontrar, talvez não seja a hora. Mas é interessante a resposta que o Abraão dá para o seu servo. O Abraão diz: fica tranquilo, o Senhor enviará um anjo na sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o meu filho. Deus vai enviar um anjo na sua frente e vai providenciar. Essa frase quem disse foi Abraão. E Abraão é o cara que sempre diz diante das adversidades: o Senhor proverá. O Senhor vai dar um jeito, Ele vai providenciar. Quando ele tinha a ordem de sacrificar o seu filho Isaque, uns anos antes, no alto do monte, o Abraão pegou o menino, subiu o monte, chegou a amarrar o filho sobre o altar, mas ele foi sempre dizendo, quando o menino perguntava: e o cordeirinho, e o carneirinho para o sacrifício? O Senhor proverá. O Senhor vai dar um jeito da gente fazer esse sacrifício lá no alto do monte. Ele vai providenciar o que for necessário, a seu tempo e a seu modo. E foi o que aconteceu. Naquele altar, na hora do sacrifício, o cordeirinho apareceu, preso entre uns galhos. Quando o servo chegou e conversou com a Rebeca, era a Rebeca, estava lá. O que cabe a nós é confiar. Oração, atitude, observação, aproximação, precisa, né? E confiança. São dicas valiosas da palavra de Deus para responder a pergunta: com quem eu caso? E para terminar, de fato, um provérbio da sabedoria de Deus, que diz muito para nós. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Podemos até inverter aqui, né? Poderia dizer: uma mulher pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar um esposo, um marido sensato. Um cônjuge prudente, sensato, temente a Deus é um presente que Deus nos dá. E eu sou muito grato a Deus porque Ele me deu. E se você ainda não recebeu, ora, age, observa, confia, porque o Senhor vai providenciar no tempo certo. Amém.